Fala, meu querido, fala, minha querida, sejam muito bem-vindos de volta. É a 10ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, gente. Tô totalmente fora de ritmo, fora de tempo, me perdendo no meu próprio raciocínio, porque é muito tempo parado. Mas hoje vamos falar de novidade do mundo dos concursos, tá? Tem concurso na área aqui 2026 para o estado da Bahia, para todo mundo. E vai abrir vaga nos órgãos ambientais do estado. Então eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o que é que está previsto. Vou falar para vocês sobre a carreira. Vou falar sobre como os órgãos funcionam. Vou falar sobre o que é que vocês podem esperar se vocês resolverem se mudar para Bahia e virar meus colegas aí. Então, vamos que vamos aqui pro vídeo. Antes do conteúdo, gostaria de agradecer a todos vocês que continuam, né, dentro de toda a paciência do mundo, comigo desde janeiro, mesmo com a minha inconsistência, meus problemas de saúde. Esse ano foi especial. Eu estava comentando isso com minha esposa. É engraçado, né? Você começa um projeto de vida diferente, a vida às vezes parece dizer assim, vamos ver se você vai realmente levar isso a sério, né? Porque esse ano eu já tive Covid, tive a pneumonia, né, que eu falei a vocês no vídeo aí, que antes de eu dar essa pausa. Minha mãe adoeceu, graças a Deus teve alta, saiu da UTI, teve alta, tá em casa já, né, mas foi bem pesado, foi o que me fez realmente parar, não foi nem a minha doença, foi o problema de saúde dela. Meu filho adoeceu, o negócio pegou, né, mas nós continuamos aqui e vamos seguir na luta, tá? Inclusive porque tem concurso na área e vamos falar. Para vocês que estão dando esse voto de confiança para mim, meu muito obrigado. Né, vou estar publicando aqui o máximo possível de conteúdo para vocês, para esse concurso que vem. Então vamos lá. O governador do estado da Bahia vai anunciar dia 28 de outubro concursos para o estado, certo? O pessoal das plataformas de concurso foi lá no projeto de lei orçamentária anual e já se antecipou e trouxe aqui as prováveis vagas que vão abrir. PGE, Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, CEINFRA e 55 vagas para a Secretaria de Meio Ambiente. Vocês vão dizer assim, mas só 55, Bruno? Calma que isso é só o quê, gente? A administração direta. Agora vamos para a administração indireta. ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, 200 cargos. Aí vamos lá, Instituto de Meio Ambiente, que é onde eu trabalho, 55 cargos. Universidade do Estado da Bahia, 20. Aí temos o EFES com 99, o ESC com 130, o ESB com 20 e CBPM, né, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, com 60 cargos. Então, área de meio ambiente, prevendo aí 110 carguinhos para o ano que vem, tá certo? Quer dizer que vai sair tudo ano que vem? Não. Quer dizer que vai ser nomeado todo mundo de imediato? Não. Quer dizer que vai ser só isso aí? Não, não sabemos, é um projeto de lei, tá? Em termos de passivo, existem mais de 600 cargos vagos no INEMA, isso só no INEMA, fora a SEMA. A SEMA tem mais 450. Hoje a gente opera com 20% dos especialistas, técnicos bem menos que isso, acho que está na faixa de 10%. A SEMA está com cerca de 10% do quadro, eu acho. Isso foi um levantamento informal, tá? Isso não são dados oficiais, são levantamentos do site da transparência, não dá para ter uma certeza absoluta, mas é mais ou menos o que a gente tem aí levantado de índice de ocupação de vagas. Então, nós temos uma defasagem muito grande. Por quê? Meu concurso, nós somos chamados de os servidores novos, nós somos os novatos. Nós temos 11 anos de serviço, porque a gente foi nomeado em 2014, o concurso da gente foi em 2012. 2012, a gente foi nomeado em 2014, então bote aí que tem 13 anos sem concurso. Antes do nosso concurso, já tinha muito tempo também que não tinha concurso. Então o órgão tem hoje uma defasagem muito grande de quadro. Além da galera que se aposentou nesse meio tempo, né, muita gente caiu fora porque assim, a gente ficou 7 anos com o salário congelado, hoje a gente conseguiu uma reposição, mas muita gente caiu fora para órgãos federais, com salários melhores, carreiras mais sólidas. Assim, a carreira da gente é uma carreira sólida, a gente tem uma boa lei de carreira, mas vou trocar o termo sólidas por carreiras mais interessantes do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de progressão, tá? Porque a gente tem algumas formalidades que eu vou explicar para vocês que outras carreiras não têm, certo? Mas, dito isso, é uma carreira interessante, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês agora. Então, previsão aí de 110 vagas. Como funciona a carreira de meio ambiente do estado da Bahia? Nós fazemos parte de um grupo ocupacional, que é o Grupo Ocupacional de Fiscalização e Regulação. Regulação que é integrado pelos órgãos de defesa agropecuária, defesa de meio ambiente, metrologia, defesa do consumidor, enfim, né? É um grupo ocupacional, obras públicas também está dentro, né? E esse grupo tem em comum
né, a sua lei de carreira, o seu vencimento, as normas de progressão e tudo mais. Primeiro vamos falar aqui sobre como funciona a carreira. A carreira, especificamente, né, de especialista em meio ambiente e técnico em meio ambiente e recursos hídricos, né, ela é dividida em nível superior e nível técnico, tá bom? O nível superior, o especialista, ele, de acordo com a lei de carreira, ele abre para as seguintes formações: agronomia, análise de sistemas, aquicultura e ecologia aquática, arquitetura e ou urbanismo, ciência da computação, ciências biológicas, ciências econômicas, ciências sociais, direito, ecologia, engenharia agronômica, engenharia cartográfica, engenharia civil, engenharia de agrimensura, engenharia de aquicultura, de minas, de pesca, florestal, hídrica, química, sanitária e ou ambiental, farmácia bioquímica, geografia, geologia, meteorologia, processamento de dados, química, sistema de informação, tecnologia da informação, oceanografia, medicina veterinária, engenharia de petróleo e geofísica, tá? Então, não é como a carreira do IBAMA que abre para nível superior de forma abrangente. Você tem que ter formação nessas áreas para poder se candidatar no concurso. Então, isso reduz bastante a concorrência, porque você não concorre com outras áreas que vêm tentando, por exemplo, o IBAMA. O pessoal que é de fora do ramo, né, não pode participar, infelizmente. Eu não acho que não estar, né, nessas formações comprometa a qualidade do serviço que você vai prestar. Vide o IBAMA, que presta um serviço de excelência e que abre o concurso para nível superior de forma ampla. O que é que acontece? Você entra no IBAMA, você é qualificado dentro do IBAMA através de cursos internos, capacitações e tudo mais, para prestar um bom serviço. Mas é a lei de carreira, é assim que ela funciona, é assim que ela está hoje, né? Foi incluído, inclusive medicina veterinária é um curso que foi incluído recentemente, a gente lida com fauna, a gente precisava e a gente conseguiu esse avanço. Isso aqui foi um dos avanços na negociação da reforma de carreira que a gente conseguiu, tá? Já de nível médio, né, exige um curso técnico, é um nível médio que exige uma formação complementar, técnico em agrimensura, agroecologia, agropecuária, biotecnologia, controle ambiental, geologia, florestal, instrumentação, química, hidrometria ou hidrologia, técnico em meio ambiente, produção aquícola, nos termos definidos nas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico, fixadas por meio da resolução da Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação. Novamente, não é aberto de forma ampla, então isso reduz bastante aí quem pode se candidatar, certo? Beleza, então essa galera aí que pode se candidatar. O que é que cada um desses aqui faz? O técnico e o especialista têm funções que se sobrepõem muito, sobrepõem quase que em sua totalidade. A única diferença que você tem formal entre a carreira de especialista e de técnico é que o especialista ele tem competência legal para emitir parecer técnico para o licenciamento ambiental no âmbito de competência do Estado da Bahia. O técnico, ele não faz licenciamento. O técnico, ele trabalha com educação ambiental, trabalha com monitoramento, trabalha com uma série de coisas, trabalha inclusive com a fiscalização ambiental, que é uma atividade que envolve risco ocupacional, que envolve, né, ações... que assim, convenhamos, né? A gente sabe que fiscal, de forma geral, toda atividade fiscal, ela está sujeita, né, a ameaças físicas, vamos botar nesses termos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o dia a dia do órgão daqui a pouco, tá? Mas, basicamente, o que o IBAMA passa, a gente passa igual, só que só aqui no estado a gente não vai pro Pará disputar com madeireiro e garimpeiro na divisa do país, né? Então, a gente até que é bem mais tranquilo, né? Então, assim, você tem uma diferença, que é só a questão do licenciamento, que não é só porque o licenciamento tem uma série de responsabilidades específicas, mas é basicamente a diferença entre as carreiras, tá? Isso faz com que se reflita em uma diferença salarial que não é, assim, a diferença salarial de técnico para especialista, ela não é insignificante, tá? Eu vou detalhar mais, a gente tem aqui a tabelinha de vencimento, só que eu fiz uma tabelinha para vocês entenderem como é que vai ser a composição da remuneração de quem decidir participar desse concurso, tá certo? Pronto, então, especialista, técnico, as suas funções são essas, certo? Vou até abrir aqui a lei de carreira rapidinho,
Só vou dar um pause aqui e vou abrir a lei de carreira para vocês verem quais são as competências específicas. Aqui, ó, abri aqui para vocês darem uma olhada aqui, ó. Especialista em meio ambiente, emitir laudos e pareceres técnicos para subsidiar concessão de licenças, autorizações, aprovações, outorgas e demais atos previstos na legislação pertinente. Analisar projetos e propostas de atividades ou empreendimentos e seus efetivos potenciais impactos ambientais realizando inspeções técnicas. Isso aqui está relacionado à atividade de licenciamento. Exercer o controle, disciplina e fiscalização das atividades utilizadoras de recursos ambientais, fiscalização. Realizar estudos para a criação de unidades de conservação em outros espaços territoriais protegidos e promover sua gestão. Com criação de unidade de conservação, a gestão da unidade de conservação, tudo relacionado à conservação. Executar ações de conscientização da população, então a parte de educação ambiental aqui e outras atividades correlatas. Então a gente trabalha com muita coisa na área de meio ambiente, certo? Já o técnico aqui, técnico e meio ambiente. Executar ações de inspeção e autuação. Autuação aqui é o que? Fiscalização, é aplicar o auto de infração. E controle ambiental visando conciliar proteção, preservação e uso dos recursos naturais. Desenvolver ações de fiscalização do cumprimento das leis pertinentes às áreas ambiental, florestal, as áreas ambiental, florestal e recursos hídricos. Participar de ações de promoção de educação sanitária e ambiental de produtores, consumidores e usuários, contribuindo para a conscientização dos valores sociais voltados à sustentabilidade e atividades correlatas. Então, como eu disse, né, basicamente a única diferença é que não faz o licenciamento, tá certo? Beleza. E como é que funciona a remuneração desses servidores, tá? Vamos falar agora da remuneração, né, que aí a gente já fala. Já falamos o que é que você vai fazer, vamos falar quanto é que você vai ganhar, vamos falar como é que você cresce na carreira e, por último, a gente vai falar do dia a dia do órgão, como ele funciona, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a remuneração. Vamos começar falando do especialista, tá? A remuneração do especialista ela é composta pelo vencimento base, certo? Vencimento base. Uma gratificação, parece muito com o do IBAMA, tá vendo? O auxílio alimentação, que é fixo aqui, tá? E compõe o seu vencimento bruto, beleza? Você vê, no IBAMA, a diferença que você tem é que lá você tem o adicional de titulação, que a gente está lutando para conseguir um adicional de titulação. E o auxílio alimentação lá é bem melhor, acho que é R$1.000, né? O nosso está em 440. O auxílio alimentação de 440, não dá para você comer em muito lugar R$440 por mês não, mas assim, a gente se vira, né? Enfim, vamos lá. Salário, remuneração. Primeiro, né? O cargo, a função de especialista em meio ambiente, ela era dividida em 12 classes, agora ela passou para 14 classes, né? Então já deu uma melhorada aqui para o fim da carreira, uma melhorada boa. E o vencimento aqui ele vai progredindo, né? A cada classe que você passa. Para você passar da primeira para a segunda classe são 3 anos e nas demais classes o interstício é de 2 anos no mínimo. Por que no mínimo? Porque diferente dos órgãos federais, você não é avaliado só por uma avaliação de desempenho individual e tempo de serviço. Tá? Primeiro, você só pode concorrer na avaliação de desenvolvimento funcional se você tiver completado 2 anos de serviço naquela classe até a data base, acho que é 1º de maio, se não me engano. Se você completou depois, você só concorre na próxima ADF. Por quê? Porque a ADF, a avaliação de desempenho, ela é coletiva. Por quê? Porque existe meio que uma concorrência entre os colegas para que você possa ser promovido. Como assim, Bruno? Como assim tem concorrência? Tem concorrência porque, não me pergunte especificamente o porquê, por gentileza, tá? Eu só vou dizer para vocês o seguinte: existe um quantitativo de pessoas que é promovida de uma classe para outra por classe, que é o que a gente chama de funil da progressão, tá? Então, por exemplo, para a classe 2 só é promovido 85% das pessoas que estão na classe 1. Na classe 3, 85% da que estão na classe 2. Aí, com o passar do tempo, quando chega na classe 5, 80%. Isso aqui era pior, melhorou bastante. Aí passou para 80%, depois 75%, até chegar em 70% de quem está na classe anterior, certo? Então, não é todo mundo que passa de nível. E aí, se eu não passei, quando é que eu vou passar? Você só vai passar quando houver uma nova ADF, então isso acaba atrasando um pouco a progressão da carreira. Não compromete assim, né? Você vai conseguir chegar no final da sua carreira,
mas isso atrasa um pouco aí a sua chegada no fim da carreira, tá certo? Isso é uma forma que o Estado encontrou de reduzir custos, né, com o avanço, retardando o avanço dos servidores aí ao longo da carreira. Então, como é que fica a composição? Você tem o vencimento base, você tem uma gratificação que ela inicia aqui agora em 125, era 115, passou para 125%, da classe 1 até a classe 6. Na classe 7 até a classe 9 está em 140% do base, e da classe 10 até a classe 14, 160% do salário base, certo? Isso aqui vale para cálculo de aposentadoria, tá bom? E você tem o auxílio alimentação. Os servidores mais antigos, eles faziam jus, devido a laudos emitidos na época, à insalubridade. Todo mundo que entrou em 2012 já não ganha mais insalubridade. A gente está batalhando para ter uma compensação por essa insalubridade em função, né, do princípio da isonomia. Eles ganham, a gente não ganha, e aí você gera um problema, né, já que existe um tratamento desigual dentro da carreira. Mas, enfim, isso aí é assunto para um outro momento. Né? Isso aí ainda estamos em disputa. O que é que vocês têm de certeza para esse concurso? Remuneração inicial aí somando gratificação, vencimento base e salário bruto a partir de março de 2016 ou 2026, R$ 8.138. É um senhor de um salário, tá bom? Não dá para dizer que é um salário ruim. Não é um salário que você vai enricar, tá? Vou adiantar logo para vocês. Não é um salário que você vai enricar, porque, por exemplo, se você fizer esse concurso para Salvador, quando você transforma isso aí em um salário líquido, vai dar aí seus 5 e pouco líquido. Você vai morar numa cidade como Salvador, só de aluguel tu vai pagar uns 1.500 conto, tá? 1.000 a 1.500 conto. Aí você bota aí transporte, alimentação, né? Não é um salário que você vai luxar, mas é um bom salário para um começo de carreira. É um senhor salário para começo de carreira. A gente tá perdendo pro IBAMA, mas a gente já esteve pior, né? Até o começo desse ano aqui, a gente tava bem pior do que isso aí, vamos por mim. Então vamos lá. Você tem um salário inicial de R$ 8.183. Lembra que eu falei que técnico faz basicamente a mesma coisa? O salário inicial do técnico é R$ 3.481. Então, assim, tem gente que às vezes tem nível superior, conheço gente que tem nível superior e optou por fazer o concurso para técnico, porque a concorrência, o nível da concorrência, o salário, a diferença é brutal, tá? Considerando que se você for fazer atividade de fiscalização, eu considero a diferença extremamente gritante. Por quê? Porque a fiscalização é talvez a atividade mais arriscada de qualquer órgão ambiental, porque é onde você vai entrar em atrito com o interesse privado, tá? A carreira de técnico vai da classe 1 à classe 12, a gratificação começa em 90%, classe 1 e 2, vai para 100%, classe 3 e 4, 120% na 5 e na 6, e a partir daí 135%, com R$ 440 de auxílio alimentação, R$ 3.481 de salário bruto, tá bom? Gente, então vamos lá. Falando um pouco sobre o órgão do Estado da Bahia, né? Sobre o órgão ambiental do Estado da Bahia. Opa! Vamos voltar aqui. Tela cheia aqui para conversar com vocês. O órgão... Vamos lá. Você vai ter 2 órgãos que você vai poder fazer o concurso, né? Como eu falei para vocês. Você vai ter a SEMA e o INEMA. Você geralmente escolhe, o último concurso pelo menos, você escolhia. Geralmente é ótimo, né? Teve um concurso. Você escolhia no último concurso para qual dos 2 órgãos você ia pleitear a vaga. A SEMA, ela tem funcionamento em Salvador, tá certo? O INEMA, ele é diferente, ele é um órgão que ele tem um sistema, uma estrutura descentralizada. Então, você tem unidades regionais localizadas por todo o estado, né? Por todo o estado, entenda-se, né? Você tem um polo, que é a unidade regional, e em muitos casos, você tem um posto avançado para atender regiões mais distantes da sede da unidade regional. Então, a gente tem, por exemplo, no Oeste Baiano, a gente tem em Juazeiro, a gente tem no Extremo Sul, a gente tem no Sudoeste, a gente tem aqui na Chapada Diamantina, que é onde eu trabalho, a gente tem a sede do INEMA, localizada em Salvador, tá? Então, da última vez, como foi que funcionou o último concurso? Você tinha as vagas separadas por especialidade que você ia fazer, por exemplo, eu fiz para conservação, teve colega meu que fez para gestão florestal, teve colega meu que fez para recursos hídricos, e você tem a região para onde você vai fazer. Isso faz com que você disperse um pouco a concorrência, né? Você
espalha a concorrência através do Estado, então você não concorre com todo mundo, você concorre com as pessoas que estão disputando ali para a sua vaga, para a sua regional. Vai ser novamente dividido dessa forma? Acho que não. Pode ser, com base no último edital, mas eu acho que não, porque, agora falando já, né, falando um pouco sobre o funcionamento propriamente do órgão, porque não faz sentido você fazer essa divisão, certo? Eu, por exemplo, fiz para a conservação da biodiversidade, colegas meus fizeram para a gestão florestal e quando a gente chegou, caiu todo mundo no mesmo lugar para fazer a mesma coisa, tá? Eu até fui convidado a ser gestor de uma unidade de conservação, mas a especialidade para a qual a gente prestou o concurso não foi a atividade para a qual a gente foi fazer, porque no final você cai na mesma carreira e tudo vira um grande balaio. Por quê? Porque você tem uma série de demandas para atender. Quem vai para a sede tem mais possibilidades de atender demandas de tipos diferentes. Por exemplo, você tem a diretoria de biodiversidade, você tem a diretoria de interação, a coordenação de gestão descentralizada e interação social, você tem a diretoria de águas, você tem dentro da diretoria de fiscalização, por exemplo, você tem, eu acho que está ainda na diretoria de fiscalização, a coordenação de monitoramento, né, que vai trabalhar só com monitoramento ambiental, aí o pessoal da DBio vai trabalhar só com a parte de biodiversidade, aí tem o pessoal da DISUC, que é a diretoria de unidade de conservação, que vai trabalhar só com conservação. Então, na sede, existe uma separação, existe uma compartimentalização das atividades. Quem vai para o interior, no entanto, tem esse porém, vira meio que pau para toda a obra, tá? Você vai trabalhar, pode mudar o perfil. Ah, Bruno, teve um concurso aí, ó, eu fui trabalhar com outra coisa. Tranquilo, não estou dizendo que vai, estou dizendo como é a realidade até hoje, né? Quem está no interior é meio que pau para toda a obra. Você trabalha com fiscalização. Se você for especialista, você vai trabalhar com licenciamento, você trabalha com fauna, você trabalha com infinidade de coisas, porque as unidades regionais elas trabalham como um mini INEMA. Ele é uma reprodução da sede no território. Então você vai atender às demandas daquele território. E quais são as duas maiores geradoras de demanda para o órgão ambiental, para a autarquia propriamente dita? Fiscalização e licenciamento e gestão de unidade de conservação, tá? São as três, né? Eu disse duas, mas vão ser as três atividades que geram maior demanda dentro dos territórios que estão interiorizados ali, tá certo? Ah, eu ganho alguma coisa por ir para o interior? Não. E sim, você ganha em qualidade de vida. Vou ser muito sincero com você. O salário que você ganha morando na Chapada vale bem mais do que o que você ganha em Salvador. Vá por mim. O custo de vida fica bem melhor, é bem mais legal e a sua vida é bem mais tranquila. Mas aí já é uma questão pessoal, né? Tem gente que gosta de capital, né? Aquela vida badalada, aquela coisa. Para mim foi um choque de início, mas hoje não largaria meu interior, não. Então você vai trabalhar, né? Vamos dizer, você vai para o interior, você vai trabalhar com fiscalização, licenciamento, gestão de unidade de conservação, e geralmente você meio que acumula essas funções, tá certo? Então se eu for da SEMA eu não posso ir para o interior? Não tem sede da SEMA no interior. Você pode ser cedido posteriormente para o INEMA, tem colegas da SEMA que foram cedidos para o INEMA, porque é a mesma carreira, inclusive você continua progredindo, porque você está dentro da mesma estrutura ocupacional, mas a SEMA ela não é interiorizada. E a SEMA trabalha com o quê, Bruno? Você falou com o que o INEMA trabalha. E a SEMA trabalha com a elaboração de políticas públicas. Vamos lembrar lá da aula do PNMA, tem o MMA que faz as políticas, o IBAMA e o ICMBio que implementam. No estado, como é que funciona? No estado da Bahia, a SEMA elabora as políticas, o INEMA executa essas políticas, tá bom? Então, você vai trabalhar com elaboração, você vai trabalhar com educação ambiental, você vai trabalhar com os conselhos estaduais de meio ambiente, né? O CEPRAM, ele tem a SEMA participando dentro do CEPRAM. Enfim, você tem uma parte mais política e gerencial. Já o INEMA é a parte de mão na obra mesmo, de execução da atividade finalística ali, né? De meio ambiente, certo? Beleza. Como é que a gente faz isso? Como é o dia a dia, né? Satisfazendo a curiosidade do Vitor. Vai variar, né? Novamente, você vai ter diversas atividades, então eu não posso falar muito sobre quem está em Salvador. Existem pessoas que trabalham no órgão que têm uma atividade de escritório, né? Que tem uma atividade que exige um conhecimento técnico, obviamente, que exige bastante trabalho, bastante estudo, bastante análise de processos, mas que tem uma atividade mais interna,
Não são técnicos que trabalham tanto no campo. Por quê? Porque a atuação deles está dentro de, vamos dizer, de espaços mais administrativos e gerenciais, né? Elaborações de planos, elaborações de estudos, é aquele pessoal que está... É um pessoal que vai a campo, mas com uma frequência menos intensa, porque existe uma demanda menor de campo, tá? Já quem trabalha com gestão de unidade de conservação, fiscalização ambiental e licenciamento, aí você já tem um outro perfil de atividade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nos três, hoje trabalho com fiscalização e licenciamento ambiental. Na gestão de unidade de conservação, você é demandado principalmente de estar presente no território da unidade, né? Você vai gerenciar conflitos, você vai lidar com comunidades tradicionais, você vai lidar muitas vezes com comunidades residentes é ótimo, residentes, você vai ter que gerenciar aquele território, tá? Dentro de um espaço que é lhe permitido, né, que lhe é outorgado através da legislação. Assim, você não faz o que você quer como gestor de uma unidade de conservação, né? Você faz aquilo que a lei lhe obriga e vai até onde a lei lhe permite, né? Então, você é o responsável por aquele território ali, pela parte de gestão ambiental dos recursos naturais daquele território, tá? E aí pode ser uma unidade de proteção integral ou de uso sustentável, e você vai ter que estar sempre, né, observando a conciliação entre a sociedade, o uso da unidade através do plano de manejo, através dos instrumentos de gestão, enfim, né, tudo aquilo que a gente estudou para o concurso do ICMBio. Licenciamento ambiental, você trabalha principalmente na análise de estudos de impacto ambiental, análise de inventário florestal, de RCE, de EIA, enfim, de estudos ambientais prévios, né, à execução da atividade, a implantação e execução da atividade. Você tem que ter aí uma bagagem interessante, ou pelo menos você vai ter que desenvolver uma bagagem interessante, né, em termos de abrangência de conhecimento, porque você vai ter várias áreas que vão se interrelacionar. Então, por exemplo, você pega para analisar uma supressão de vegetação, mas você tem que ter algum conhecimento da parte de fauna, você tem que ter algum conhecimento, obviamente, né, você vai ter que ter bastante conhecimento da parte de flora, você vai ter que ter conhecimento sobre, principalmente, interior, o que mais tem aqui na Bahia é questão de conversão do uso do solo para uso agrícola. Então, você tem que ter alguma base de conhecimento agrícola, de agronomia, de produção, enfim. Você vai ter que desenvolver uma gama de conhecimentos para que você possa analisar de forma qualificada realmente, né, esses estudos. Então, é uma experiência muito enriquecedora, porque você sai bastante de sua zona de conforto, né, e você tem que estar estudando constantemente. É uma atividade que exige menos campo em termos de que a demanda é proporcionalmente muito menor. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê, tá? Mas exige campo, exige uma observação de campo, exige que você tenha disponibilidade para se ausentar de sua casa. Por quê? Porque você vai ter que fazer inspeções, e essas inspeções, às vezes você vai fazer em um lugar que você leva 4h30 para chegar, 5 horas para chegar, 6 horas para chegar, você não consegue ir voltar no mesmo dia. Então, para você ter essas atividades finalísticas, né, para você exercer, você tem que estar disposto, você tem que ter disponibilidade e estar disposto para trabalhar viajando. Eu vou passar um mês fora. Não é tipo trabalhar embarcado, tá, gente? Mas você tem uma demanda, assim, que exige que você esteja em campo, você esteja em loco, certo? Então, assim, não, eu quero ir para a área ambiental, mas eu quero ficar só analisando o projeto, quero ficar ali só naquela parte documental, trabalhando na parte de gestão. A SEMA é um lugar mais interessante para quem tem esse perfil. Não, eu quero estar no mato, quero ir pro mato, quero descobrir se os caras estão tentando fraudar alguma coisa, tô querendo proteger os bichos. É isso aí, vamos junto. Aí você vem pro INEMA, principalmente aqui no interior, que o pau quebra, meu irmão. Aqui não para, não. Galera de Salvador, inclusive, um aspecto interessante, tá? Salvador, não é porque tá na sede que não tem campo, tá? A diretoria de fiscalização tem os fiscais, só do licenciamento a mesma coisa, né? Porque eu falei das outras diretorias, mas as diretorias de licenciamento e fiscalização, a galera também está em campo e atende todo o estado. A gente que está nas regionais atende a nossa unidade regional, tá? Com relação à fiscalização, né, que é o que a maior parte da galera tem curiosidade, o órgão trabalha principalmente, e aí eu posso falar que não só o nosso, né, muitos órgãos trabalham nesse formato. Você trabalha
basicamente com 3 formatos de atendimento. Atendimento de denúncia, tá? Você tem operações planejadas e demandas judiciais. Atendimento de denúncia é a denúncia que o cidadão faz. Estão desmatando aqui na fazenda tal, do lado de minha fazenda. Você vai lá com a equipe, geralmente acompanhado de polícia. Hoje em dia, boa parte dos lugares onde a gente transita para fiscalização, o pessoal tem arma, então, você até por uma questão de segurança aqui, na região a gente sempre fiscaliza com acompanhamento policial, né? Então, você vai lá, vai ver um desmatamento, você... estão caçando aqui na minha fazenda. Você vai lá tentar, né, localizar. Fulano de tal, no bar de fulano de tal, vende carne de caça. Você vai lá investigar, verificar se realmente isso acontece. Papapá. Então, denúncia, né, que vem da população de forma geral. Operações planejadas, que aí você trabalha com inteligência. Então, basicamente, o que você faz? Você faz levantamento de imagem por satélite. Você faz isso para desmatamento, por exemplo, para garimpo, por exemplo. Você faz, vamos dizer assim, vamos lembrar do que a gente estudou para os concursos, tá? Dentro do licenciamento, quando você emite a licença, você tem o que? As condicionantes. As condicionantes, elas têm que ser executadas, têm que ser todas seguidas direitinho para que você possa exercer sua atividade. Você não pode descumprir as condicionantes sem infração ambiental. Então, quando você tem um licenciamento, você tem operações específicas de fiscalização de condicionantes. Enfim, são operações que têm uma finalidade específica e são planejadas dentro de um período, com um determinado grupo de técnicos, com um determinado apoio policial para atingir um determinado objetivo, tá? E aí pode ser questão de fauna, questão de tráfico de animais, enfim, né? Tem diversas operações planejadas que são executadas. E você tem as demandas judiciais, que basicamente o promotor do Ministério Público diz: vá lá em tal local e fiscalize, dentro de 3 dias me devolva aí um relatório e autue o cara. E aí você tem que ir lá e tem que atender, né? Você entende-se, né? O órgão ambiental. Então você tem uma fonte de demanda muito maior do que o licenciamento, por exemplo. Então é uma atividade que exige muito mais disponibilidade para estar em campo. Então quem trabalha na fiscalização, é bom que tenha um perfil que goste de viajar, que goste de estar em campo, goste de estar na natureza, goste de estar ali, né, no meio do mato, goste de estar no meio da emoção da coisa, né? Com relação à segurança, já passei algum aperto? Já. Foi um aperto muito feio? Não. Mas já passei uns apertos, alguns colegas meus já passaram alguns apertos em termos de uma certa ameaça. Nada nunca se materializou, mas a gente sempre trabalha com bastante cautela, com bastante cuidado, para fazer o serviço com segurança, com tranquilidade, né? Em primeiro lugar, que a gente tenta não despertar animosidade na população. Por exemplo, a gente não chega chutando porta de ninguém, desrespeitando ninguém, né? A gente sempre chega de forma respeitosa, a gente explica a nossa atividade, o porquê da gente estar no local, o que está acontecendo, o que estamos fazendo. A gente explica como a pessoa tem o direito de se defender, né, quando ela deve apresentar, como ela deve apresentar a sua defesa, e etc, etc, etc. Tá? Então, assim, isso ajuda muito a evitar problemas. Evita 100%? Não, porque tem aquele cara que está errado porque quer estar errado e sabe que está errado, e esse aí geralmente é o pior. Tá? O cara que fez sem querer é o cara que você explica, conversa, o cara ainda leva na boazinha. Agora, o cara que é realmente, né, sistematicamente um infrator ambiental, esse pessoal às vezes dá um pouco de dor de cabeça pra gente. É um pessoal que às vezes quer subir o tom, é um pessoal que às vezes ameaça a nossa integridade física, por isso que a gente trabalha com a polícia. Né? Como eu disse, nada nunca se materializou, mas a gente já passou alguns apertozinhos em termos mais de ameaça, propriamente dita. Né? Mas e aí? Como é que fica nos casos, né, em que tem ameaça? Cara, nesses raros casos, né, em que houveram ameaças, o órgão ele dá todo o suporte para você. Né? Eu tenho colegas, inclusive, que foram transferidos de regionais, pois as ameaças se tornaram realmente algo... como é que eu posso dizer? Né? Estava caminhando para se concretizar alguma coisa. Né? Não era uma ameaça vaga. Né? Porque, por exemplo, que tipo de ameaça já passou? Eu já passei assim, a gente vai botar fogo na viatura de vocês. Isso aí é normal, isso aí é uma quinta-feira normal, meio-dia, alguém disse que vai botar fogo no carro da gente, entendeu? Agora, assim, tipo, eu tenho colegas que não vão desempenhar funções em determinados municípios
Porque foram ameaçados do tipo, olha, avise fulano de tal, ou seja, uma coisa personificada para aquele cidadão, né, para aquele servidor, avise fulano de tal que se ele aparecer por aqui, aí a gente geralmente tem o respaldo do órgão, obviamente, o órgão não obriga a gente a exercer esse tipo de atividade quando existe risco à integridade física, tá? A gente não tem porte de arma, a gente anda acompanhado de apoio policial e a gente tenta exercer a nossa atividade da melhor forma possível. Dentro da fiscalização, quais são as ocorrências que eu acredito, assim, pelo menos falando um pouco da minha região, né? Que a gente mais recebe? Desmatamento. É provavelmente a maior fonte de denúncias, a maior demanda de fiscalização no estado da Bahia hoje. Na minha perspectiva, né, aqui da região em que eu atuo, e do que alguns colegas compartilham também, é desmatamento. A gente tem caça, existe questão de animais silvestres em cativeiro e tal, mas a parte de desmatamento realmente é significativa, tá? Então, assim, é um órgão interessante, é um trabalho que não tem rotina, né? Com o passar do tempo, depois de muito tempo, você já viu tanta coisa que tudo se torna meio rotineiro, fica um pouco repetitivo, mas porque você já viu de tudo um pouco, né? Então, assim, eu já peguei história assim que dá para um livro. Então, assim, hoje o trabalho é um pouco velho, pô, de novo, cara, tal. Mas, principalmente para quem começa aí seus primeiros 5, 6 anos de órgão, é muito interessante porque você vai ter a oportunidade de ver, assim, como funciona realmente, né, o sistema de meio ambiente no Brasil, tá? Novamente, um bom salário, é uma atividade interessante, é uma atividade que eu considero, assim, né, qual é o grande problema que eu acho dessa atividade só? Chega um momento de sua vida que se torna uma atividade difícil de ser realizada, tá? Porque assim, eu não me vejo com 60 anos subindo numa rocha para ver se tem pintura rupestre a 5 metros de altura pendurada, como eu já fiz, né? Por exemplo, você tá vendo uma mineração, tem lá a rocha que o cara vai minerar, um quartzito lá que o cara vai minerar, você vai ver se, né, se tem alguma coisa. Geralmente você inspeciona a área. Eu já me coloquei em algumas situações assim, que com 60 anos não dá, né? Eu tenho 2 hernias de disco, eu não me vejo fazendo isso com 60 anos. Mas assim, é uma atividade que eu gosto muito de fazer, né? É uma atividade que eu digo assim, eu até já gostei mais, mas porque eu tenho, gente, acho que eu tenho 20 anos já de serviço ambiental prestado aí pro país, tá bom já, né, gente? Eu entrei no órgão ambiental de Sergipe como estagiário em 2005, por aí, 2004. E de lá para cá, aí, passei no meu concurso, entrei lá e tal, prestei meu serviço lá, gestor de unidade de conservação. Depois passei no concurso aqui, inclusive fui para a autarquia, depois primeiro fui para a Secretaria de Meio Ambiente, depois fui para a Administração Estadual do Meio Ambiente lá, a DEMA, né, que é a autarquia. Trabalhei lá durante alguns anos, trabalhava na parte de gel, trabalhei com mapeamento de ecossistemas, prestava atividade de apoio aos colegas também. Vim para cá, já tenho 11 anos aqui. Tá bom, né, gente? Tá bom, o corpo cansa, o corpo cansa. Tá, gente? Mas era isso. Eu não vou prolongar mais não, o vídeo já tá gigantesco. Era isso que eu tinha para compartilhar um pouco com vocês do que é o órgão ambiental, do concurso, da carreira. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam um concurso, né? A gente precisa de gente bem disposta, a gente precisa de gente aí para batalhar por um meio ambiente melhor para o estado da Bahia, tá? Quem vier, seja muito bem-vindo e espero vê-los aí no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.